Senhor presidente, deputado Wagner Montes, quanto o deputado Sadi Noel não assume a presidência. Não vai saber, não. Senhoras e senhores deputados, queria falar um pouco, deputado Osório, sobre a reunião que tivemos hoje no Colégio de Líderes, que iniciou-se às 13h15 e se estendeu aproximadamente até às 15h15. 2 horas de reunião com o governador em exercício, Francisco Dornelles. E a reunião foi aberta pelo presidente da Casa, que passou a palavra ao governador em exercício, que disse que queria ouvir dos senhores deputados, diante da situação de penúria que o Estado atravessa, um elenco de sugestões que pudesse ou aumentar a receita ou diminuir as despesas. Então, o conteúdo da reunião foi praticamente esse. E queria falar especificamente das propostas que coloquei na mesa, muitas delas feitas também por outros parlamentares. Primeiro, achava fundamental que se colocasse em pauta projeto de lei que sou coautor com o deputado Dauari, para sustar por 4 anos a concessão de benefícios fiscais no estado do Rio de Janeiro. E, sob esse ponto, houve tanto a concordância do governador, quanto do presidente da Casa, quanto do Colégio de Líderes. Na terça-feira, esse projeto entrará em pauta, senhor Marquinhos. O projeto entrará em pauta na terça-feira para receber emendas, porque o acordo lá que ocorreu é que os benefícios fiscais estarão sustados pelo período de 2 anos, já que a proposta original foi 4, mas o acordado foi de 2 anos. Bom, essa é a primeira proposta. A segunda, que coloquei a necessidade imperiosa e fundamental que o Estado promovesse uma grande reforma administrativa, diminuindo com planejamento, estudo, cotejo, com o enfoque da eficiência, o número de secretarias que tem o governo do Estado. Mesmo que esse número se reduza substancialmente. Aqui a de sugestão, parafraseando uma entrevista do presidente da Casa, Jorge Pisciani, que teria colocado que a União bastava ter 15 ministérios. Se a União basta ter 15 ministérios, por que precisa ter mais de 15 secretarias no governo do Estado? Essa foi a segunda proposta. A terceira proposta, e tem diversos projetos por poder transitando aqui na Casa, é que se reduza, para diminuir as despesas, o número de cargos comissionados extraquadro. Só o Poder Executivo tem de cargos comissionados extraquadro 9.200. E se você somar todos os poderes, passará de 15.000. Pode o governo do Estado, no mínimo, propor um corte
de 10% desse número excessivo de cargos comissionados de extraquadro, que não traz nenhum benefício para o Rio Previdência, visto que todos, sem exceção, descontam para o INSS. A quarta proposta nasceu da CPI, que apurou as perdas econômicas, financeiras, sociais e ambientais produzidas pela Petrobras no estado do Rio de Janeiro. Deputado, grande representante de Itaboraí, Sadi Noel, que participou da CPI, uma das questões centrais que lá levantamos foi a necessidade da Agência Nacional de Petróleo precificar novamente os preços de derivados de petróleo e do gás, que isso implicaria na revisão dos preços atuais, que foram precificados há uma década atrás, e isso poderia nos render algo como 2 bilhões de reais ao ano a mais. A Agência Nacional de Petróleo estudou essa questão a fundo, estava com seu estudo pronto, ia publicar, quando uma delegação de empresários foi a Brasília, procurou o ministro de Minas e Energia, e esse preparou uma portaria proibindo a Agência Nacional de Petróleo fazer nova precificação, e colheu a assinatura de concordância da presidente da República, Dilma Rousseff, prejudicando violentamente o estado do Rio de Janeiro. Então, o que é que estamos demandando há alguns meses? Que a Assembleia Legislativa do Estado, através da sua Procuradoria, e o Governo do Estado, através da Procuradoria do Estado, entrem na Justiça Federal para cancelar este ato ilegal, visto que uma agência reguladora é independente e seus atos não podem ser sustadas por uma decisão de ministro em prejuízo do Estado do Rio de Janeiro. E ainda mais, senhor presidente, há necessidade, nesse momento histórico, que o governo do Estado se empenhe para que o Congresso Nacional possa votar uma modificação no anexo da Lei da Partilha, no que tange a poligonal do Pré-Sal, nas costas do Espírito Santo e do nosso querido Estado do Rio de Janeiro. Se abolida essa linha poligonal, isto representará novos recursos de médio e longo prazo quando esse pré-sal vier a ser explorado. E ainda mais, senhor presidente, dando ênfase também à fala da deputada Lucinha, pedimos ao governador, em nome do funcionalismo público que está ansioso por ter os seus pagamentos efetuados em dia, coisa que não vem ocorrendo por falta de caixa, que a Secretaria de Estado de Fazenda regulamente 2 leis que somos coautores com a deputada Lucinha, aprovadas em dezembro do ano passado e até hoje não regulamentadas. A primeira, que teve um esforço grande e autoria da deputada Lucinha para parcelar a dívida do IPVA, que está na ordem de R$1 bilhão, deputado Nelson Gonçalves. E essa dívida parcelada e paga
50% é para o Estado do Rio de Janeiro, para os nossos cofres, e 50% para os cofres dos municípios que emplacam os carros que estão em dívida. Não é possível 90 dias para regulamentar uma lei que dá receita por Estado. É inacreditável. E a segunda é também o parcelamento da dívida, da taxa de incêndio, que também bota nos cofres do Estado algo difícil de estimar, mas quiçá na ordem de 100 milhões de reais. E até hoje não foi regulamentado. Parece até que o Estado do Rio de Janeiro está esbanjando recursos para que essa morosidade se explique. E queria até aqui citar, deputado presidente, o que disse lá a deputada Lucinha. Telefonou para um subsecretário de Fazenda para reclamar, não para benefício da gente, não, para benefício dos cofres do Estado. Vocês não regulamentam essa lei? Eu já tenho, falou lá a idade dela, 55 anos, não tenho tempo de ficar esperando. A resposta desse subsecretário foi dizer assim, mas eu tenho 72. Isso é quase um escárnio, porque se não tem dinheiro para pagar o funcionalismo, tem que correr atrás de qualquer real que possa entrar nos cofres públicos, senhor presidente. Então, eu estou dando aqui uma súmula do que nós ali defendemos. E, é claro, mais de 2 dezenas de deputados fizeram uso da palavra. E todos, praticamente, demandaram soluções para o Estado e não para si. Ninguém demandou problema particular de cada um. Então, foi uma reunião, no meu entendimento, de alto nível, porque foi tratado de receita aumentar e diminuir despesa. Muito obrigado, senhor presidente.